Fala, meu jovem, fala, minha jovem. Professor Robson na área para resolver mais uma questão sensacional desse concurso aqui, ó. Escola de Sargento das Armas, vulgo ESA. Essa prova caiu no ano de 2022 e essa é a questão de número 5 da prova A. Vamos lá para a resolução dessa questão, meu jovem e minha jovem. Mas antes da gente resolver, eu te convido, aperte esse botão vermelho e siga a gente. Siga o bizuzinho de matemática para estar sempre se preparando para esse concurso. Vamos lá então? Vamos resolver a questão. Bom, a questão é a seguinte, ó. Determinado quartel tem caixas d'água no formato cilíndrico. Os militares do pelotão de obras receberam a missão de pintar uma caixa d'água deste quartel. Se liga aqui, ó. Caixa d'água no formato cilíndrico. Beleza? Então nada mais é do que um cilindro. Eu vou até tentar esboçar um cilindro aqui, ó, para você lembrar que figura é essa lá. Cilindro. Esse é o cilindro, a caixa d'água do quartel. Aí o cara fala: ajude-os a fazer o orçamento da obra, encontrando a área total desta caixa d'água. Então ele quer a área total do cilindro, beleza? A área total do cilindro eu calculo da seguinte maneira: 2 vezes a área da base, porque eu tenho uma base lá em cima e uma base embaixo, que nada mais é do que a base da caixa e a tampa. Então 2 vezes a área da base mais a área lateral. E aí eu preciso lembrar das fórmulas. A área da base eu calculo por πr ao quadrado, porque é um círculo, e a área lateral eu calculo como 2πrh, comprimento da circunferência na base, vezes a altura, porque quando eu corto o cilindro, ele vira uma superfície retangular na lateral. Belezinha? Essas são as fórmulas para calcular a área total de um cilindro. Aí a pergunta do cara é, ó, a pergunta não, né? As informações que ele nos passa. Sabendo que a altura, então a altura, ó, 15 metros, ó, o H, 15. A altura 15 metros e o diâmetro 5. Se o diâmetro é 5, o raio é 2,5. Se liga, você deve estar agora pensando: Robson, essa questão foi anulada, cara, não precisa fazer, eu já ganhei o ponto. É aí que você se engana. Essa questão foi anulada sim, mas agora eu vou resolver para te mostrar que o problema dela foi exatamente esse. Ela foi anulada porque ela não tinha a resposta correta. Beleza? Vamos resolver essa questão até o final para você entender o porquê dela ter sido anulada? Vamos lá. Vamos calcular então a área total dessa caixa d'água. Ó, área da base, π vezes r ao quadrado. O r é 2,5, 2,5 ao quadrado. Belezinha? 2,5 ao quadrado, 6,25. 6,25 π, tá aí a área da base. Já a minha área lateral, eu tenho a seguinte fórmula: 2 vezes o π, vezes o raio, que é 2,5, vezes a altura, que é 15. Beleza? 2 vezes 2,5 é 5. 5 vezes 15, 75. Então, eu tenho 75 π para a minha área lateral, 6,25 π para a minha área da base. E aí, para calcular a minha área total, então, eu tenho 2 vezes a área da base, 2 vezes 6,25 π, mais a área lateral, que é 75 π. Vamos lá? Só somar, então, ó. 2 vezes 6,25 dá 12,5. Então, eu tenho 12,5 π mais 75 π. Olha lá, Robson, tá ficando difícil, hein? O cara já falou que o π era 3,14, substitui logo. Não, meu jovem, você só deve substituir no final. Então, ó, a área total ficou sendo 75 mais 12,5 dá 87,5 π. E agora sim que eu encontrei a minha área total, eu vou lá e calculo 87,5 vezes 3,14. Faça essa conta monstrenga aí. Esquece a vírgula e faz. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Vão 3. 4 vezes 8, 32. Com 3, 35. Teristic faz o 1.
que dá 5, 7 e 8. Teriste que 2 vezes, porque eu estou no terceiro número. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22, foram 2. 3 vezes 8, 24, 25, 26. Então eu tenho lá, ó, 26. Agora eu termino a conta, ó, 0, 5, 10 com 7, 17, foi 1, 8 com 2, 10, com 3, 13 com 1, 14, foi 1, 7 e 2. Olha aí a minha bagunça, vou só escrever aqui em cima para você saber o que está escrito ali embaixo. 2, 7, 4, 7, 5, 0. Duas casas decimais, mais uma, 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho 274,75 metros quadrados para a minha área. Repara que nas alternativas eu não tenho essa resposta e por isso a questão foi anulada. Bom, agora eu vou ficar grandão para poder debater com você aqui sobre a anulação dessa questão. Ó, botei até o xizinho aí para você ver que ela foi anulada. Então se liga, por que essa questão foi anulada? Eu escutei muitas pessoas falando, debatendo e comentando o seguinte. Bom, na hora de calcular a área de uma caixa d'água pintura, eu tenho que desconsiderar que eu vou pintar o fundo da caixa d'água, porque nunca se pinta o fundo. Meu jovem, minha jovem, eu discordo disso. Não tem como você dizer que não é para pintar o fundo, porque é a indústria de caixa d'água. A indústria que possui a caixa d'água, ela não tem que pintar o fundo? Pois bem, então eu tenho sim que considerar o fundo a ser pintado, desde que a questão não fale para fazer o contrário. Outra coisa que eu ouvi pessoas falando também é que podemos desconsiderar a tampa, porque não se pinta a tampa. Bom, discordo mais uma vez. Por quê? Porque se não for dito na questão que deve-se desconsiderar a tampa, a gente tem sim que pintá-la. Então fique ligado, a questão, quando ela não disser o que tem que ser feito, a menos que seja muito óbvio, você tem sim que calcular o total, a área total. Mas bem, se você está com um pouquinho de pulga atrás da orelha, é só você tentar fazer essa conta aí. Desconsidere a tampa e faz a conta da área sem a tampa. Você não vai achar nenhuma alternativa. Faz também desconsiderando a tampa e a base. Também não encontrarás nenhuma alternativa. E por isso essa questão foi muito bem anulada logo na hora que o gabarito oficial saiu. Beleza? Então espero que você tenha gostado. Dê o seu joinha aqui, curta, compartilhe e siga a gente nas redes sociais. Grande abraço e até a próxima!